nós seres humanos ainda não podemos lidar com essas respostas. O modelo do pensamento espírita, né, parte do pressuposto lógico e correto, né, até porque a ciência também assim aponta até agora, apesar que de outra forma, através dos postulados da física quântica, que tudo que de material existe tem que ter como fator estruturante uma parcela espiritual, uma mônada espiritual, algo espiritual que, né, dê sustentação. Mas no livro O Drama Espiritual de Javé, ele é chocante porque ele mostra que quando Javé começou a criar seres, alguns seres foram criados e a espiritualidade superior não conseguia irmandar nesses seres os espíritos. Esta tecnologia para esse universo surgiu ao longo desse processo. E esse fato teria redundado em consequências que até hoje marcam alguns segmentos existenciais em algumas poucas naturezas planetárias. Existem algumas dezenas de chamados textos gnósticos, tais quais esse a que o nosso irmão se referiu, que falam de coisas que não fazem bem ao modo de pensar espírita e que estão totalmente fora do modo de pensar da filosofia espiritualista vigente no Ocidente e mesmo no Oriente. E esse aspecto de que existiriam almas diferenciadas, com logos diferenciados, por trás de seres humanos, respondendo por suas existências, fere frontalmente, nosso amigo Jansen aqui, que é profundo conhecedor do Espiritismo, sabe disso mais que eu, fere frontalmente os princípios espíritas. Mas o jogo é mais complexo. Há uma tecnologia que foi utilizada pelos seres vinculados a Javé, no auge do desespero deles, e lembremos-nos que a doença da ilusão não marca só os seres que vivem na Terra. Essa doença marca todas as espécies que vivem nesse universo. Já que o truque da divindade de criar uma realidade e nela esconder o verdadeiro aspecto do real por trás da aparente realidade, os hindus chamam isso do princípio de Maya, o princípio da ilusão, a deusa da ilusão. E a física quântica hoje confirma esse processo, dizendo que, seja lá quem fez o colapso quântico, que determinou, dentre as muitas possibilidades existentes, num campo chamado campo de Max Planck, que vibra eternamente, e dessas muitas possibilidades colapsou essa faixa de realidade, teria escondido na essência do que mais vibra na matéria o verdadeiro real, ou seja, a verdadeira realidade, que não é essa que nós percebemos. Essa que nós percebemos, estamos inseridos, seria um truque produzido pelo colapso quântico, e esse truque é tão bem feito que os cérebros da gente a ele foram condicionados, e os cérebros da gente nos fazem pensar que o inverso é que é o verdadeiro, ou seja, essa realidade aqui que nós vivemos é que é a real e que nada mais existe além disso. O truque é tão bem feito, nos cega a tal ponto, que nos faz pensar que sequer existem níveis espirituais, outros níveis. Isso é porque essa realidade maior se esconde no mais íntimo da realidade material, que a gente chama de quantum. É impressionante. A matéria é falsa, pois que no mais íntimo de cada porção de matéria existem somente átomos que se juntam formando as moléculas. Mas se nós observarmos os espaços existentes no íntimo de um átomo, nós veremos que os prótons e nêutrons que ali estão e os poucos elétrons vibrando são um nada diante do espaço atômico, que na verdade, se eu pegar uma fotografia e eu tivesse o poder de entrar em cada grânulo dessa fotografia, na medida que eu fosse entrando, eu deixaria de ver essa foto como ela está, e iria vendo só pequenos grânulos afastados do outro,
dos outros numa distância muito grande, e se eu me fixasse e entrasse só nesse grânulo, viria também espaços e eu chegaria a um ponto tal, e eu coloquei isso no livro Drama Cósmico de Javé, em que a gente vê e percebe que a matéria é falsa. Ela de fato não existe, e o truque está aí. E nós estamos submetidos a isso, achamos que isso existe e nada mais. Então, esse é um dos nossos problemas, mas por trás desse véu de Ísis, há um sem número de processos que nós desconhecemos, e os seres que se encontram por trás desse véu de Ísis promoveram campos vibratórios para dar suporte à existência material, que faz às vezes do que uma mônada espiritual faria, mas que não exerce sobre os seres que estão sob efeito desses campos vibratórios o mesmíssimo efeito que uma alma vinda do Pai faria. Vejam bem, isso vai ser ainda discutido no futuro. Os seres criados nesse universo, que têm como fator de estruturação, não uma alma ou uma mônada, mas algum truque desse, eles não têm certas condições que nós humanos temos, como a imaginação. Eles são incapazes de imaginar algo. Bombou zero. O logos dele é programado para ser gênio num ou no outro assunto, mas no resto ele é alguém quase que totalmente demente para outros assuntos. O problema é muito sério, profundo. Eu peço 1000 desculpas por não poder me aprofundar, mas tem a ver sim, ainda que não com esses nomes que Miguel e Gabriel teriam criados, mas vamos dizer outras potências, pois que a situação terrena chegou a um ponto tal de loucura, quando aqui existiam mais outras espécies pensantes além do Homo sapiens, em que esses seres se obrigaram a fazer isso. E fizeram. Não do jeito que está descrito no livro Evangelho de Judas, mas de um modo muito mais complexo, e eu diria violento. Vejam bem, pessoal, esses evangelhos tidos como apócrifos, olha, faltam 10 minutos, mas eu não vou...